A fim de demonstrar o efeito Seebeck na prática, essa montagem bem simples aqui conta com um motor elétrico de corrente contínua que vai ser alimentado a partir da fonte termoelétrica. Então, essas aqui são as pastilhas Peltier. Eu estou usando 2 pastilhas Peltier. Essas pastilhas elas estão acopladas em série, né, a fim de aumentar a diferença de tensão. Uma pastilha só seria muito pouco para um conjunto de pastilhas, né, porque na realidade a gente tem vários módulos geradores de termoeletricidade nesses conjuntos que a gente adquire no Mercado Livre. E aqui eu tenho água próximo da temperatura de ebulição. Vou colocar água quente aqui e vou conectar antes de colocar a fonte quente. Então, observe que não tem circulação de corrente elétrica, porque não tem diferença de potencial elétrico sendo gerado, e não tem movimento do motor. Então, eu vou colocar minha fonte quente aqui, tá certo? E aí o que vai acontecer? Vai ocorrer uma diferença de temperatura entre um lado e o outro lado, vai começar a circular corrente elétrica, e aí a gente vai ter o movimento do motor, que já está ocorrendo, ó. Tá certo? Então, à medida em que essa diferença de temperatura for desaparecendo, porque o lado frio do módulo começa a esquentar com a transferência de calor, a diferença de temperatura cai e a intensidade da tensão cai, gerada, consequentemente a corrente elétrica gerada acaba sendo menor e o motor elétrico vai diminuir a sua rotação até parar, né? No momento que eu retiro, ó, retirei, né? O que vai acontecer? Vai parar o motor. Quando eu retornar, aquecendo de novo o lado quente, a tendência é que de novo haja a partida do motor quando ocorrer a diferença de temperatura necessária. Só que o que vai acontecer? Como eu já tinha pré-aquecido, está sendo gerado menor diferença de tensão, aqui menor DDP, conclusão está circulando menor corrente. Então, para dar partida no motor, eu tenho que dar uma auxiliadinha, ó. Aí o motor parte, né? Era isso.